Nos últimos séculos, o mundo tem passado por grandes avanços, mas a verdade é que na maioria das sociedades modernas está enraizada uma busca sem fim pela felicidade. E a partir disso, criou-se um dogma que para aumentar a felicidade é necessário aumentar a liberdade dos indivíduos. A razão para isso é que a liberdade é uma necessidade humana, algo valioso e essencial. Mas ou seja, por essa lógica, quanto maior for a liberdade, maior será o bem-estar e a felicidade da população. Mas será que isso é realmente verdade? Se pararmos para pensar, quanto maior for a liberdade, mais opções e escolhas para satisfazerem as necessidades de cada pessoa. Mas é aí que está o problema. Por outro lado, quanto mais escolhas e opções nós temos, maior é o número de decisões que temos que tomar. Ou seja, mais complexa a vida se torna. Mais oportunidades nós perdemos, mais experiências deixamos de viver, mais insatisfeitos e arrependidos nós nos tornamos e, consequentemente, mais infelizes nós ficamos. E é exatamente a partir disso, desses dois caminhos paralelos mais opostos, que surge o paradoxo da escolha. Parece muito complexo e até um tanto quanto filosófico, você não acha? Então eu vou deixar as coisas mais claras e lhe mostrar como isso se aplica de fato à vida. Alguns estudos mostram que, nas últimas décadas, muitos países tiveram uma aceleração ainda maior no desenvolvimento econômico e na liberdade da população, consequentemente, no número de escolhas. Mas por outro lado, isso tem levado esses mesmos países a presenciarem uma queda constante na felicidade da população. Agora vamos dar uma olhada em um outro estudo, mais voltado para os negócios. O estudo das geleias foi realizado em um supermercado. Nesta pesquisa foram realizados 2 experimentos. No primeiro experimento, 24 sabores diferentes de geleia foram apresentados aos clientes, e no segundo experimento, apenas 6 sabores foram mostrados. Em ambos os casos, após promoverem os sabores, o demonstrador oferecia as geleias para que o cliente as comprasse. Bem, o número maior de sabores atraiu mais pessoas, o que aparentemente seria ótimo para o dono do supermercado. Mas e quanto às vendas? Bom, quando os 24 sabores foram apresentados, apenas 3% das pessoas compraram a geleia. Mas a surpresa aconteceu no segundo experimento. Quando foram apresentados apenas 6 sabores, 30% dos consumidores compraram a geleia. É uma diferença enorme. Oferecer mais opções de geleia gerou uma escolha mais difícil nos compradores. E para evitar essa decisão difícil e o possível arrependimento, eles acabaram decidindo não comprar nenhuma das geleias. E é aí que está o paradoxo da escolha. Oferecer mais opções, na verdade, gerou um número de vendas menor. Agora eu vou dar um exemplo da minha vida. Há alguns meses eu estava viajando com meus amigos, e em uma das noites fomos até uma sorveteria. Para minha surpresa, chegando lá, me deparei com todos os sabores possíveis e imagináveis de sorvete. Havia pelo menos uns 50, sem falar nas 15 coberturas diferentes. Nós ficamos literalmente uns 20 minutos apenas olhando os sabores. E esse é outro grande problema da infinidade de opções e combinações. Ela gera paralisia. Você simplesmente se torna incapaz de decidir, o que não é nada bom. E por fim, acabei ficando insatisfeito e até arrependido, pois quando cheguei, achei que escolheria a melhor opção, o que simplesmente foi impossível diante de tantas combinações. Agora vamos dar uma olhada em um outro exemplo, mais voltado para a vida em geral. Há alguns anos, um amigo meu estava planejando sua viagem dos sonhos. Ele ia passar 2 meses viajando por alguns países na Europa. Eu me lembro bem que ele queria escolher os melhores destinos para que tivesse a melhor viagem possível. Então ele fez o que muita gente faria. Pesquisou todos os lugares que ele poderia visitar e todos os países que ele poderia conhecer. Mas sabe o que acabou acontecendo? Primeiro, foi quase impossível decidir os destinos. Outro caso de paralisia, causado pela infinidade de opções que ele buscou. E ele passou horas, dias, semanas analisando e tentando escolher. Mas o pior veio depois. Após passar 2 meses viajando por alguns dos melhores países do mundo e realizando a viagem dos seus sonhos, aquela infinidade de destinos fez com que ele tivesse que abrir mão de muitas coisas que queria fazer e de lugares que queria conhecer. Enquanto ele estava em um lugar, ele pensava em todas as oportunidades e experiências que ele estava deixando de lado, que ele estava perdendo a chance de conhecer. Isso fez com que ele ficasse arrependido pelas suas escolhas e menos satisfeito com os lugares que havia visitado. Naquela época, isso não parecia fazer o menor sentido, mas agora tudo fica claro. Era mais um caso do paradoxo da escolha. Bom, espero que tenha ficado claro para você e que consiga melhorar em algum aspecto a sua vida. Não se esqueça, nem sempre mais
quer dizer mais. Muitas vezes o mais, na verdade, quer dizer menos.